para esses problemas. Então, vamos dar sequência. A presente reunião também destina-se a ouvir o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, senhor Vicente Andreu Guilo, que fará a prestação de contas anual sobre o exercício de suas atribuições e o desempenho da agência, bem como apresentará uma avaliação das políticas públicas no âmbito de suas competências, em cumprimento ao dispositivo do artigo 96-A do Regimento Interno do Senado Federal, acrescentado pela Resolução número 4 de 2013. Então, convido o doutor Vicente Andreu Guilo para tomar assento à nossa mesa. Bom, o senhor dispõe de 15 minutos, né, para fazer a sua explanação. Se, obviamente, precisar um pouquinho mais, nós consideremos. Depois disso, abrirei a palavra aos senhores senadores para questionamento ou considerações, se tiver. Então, eu passo a palavra a Vossa Senhoria para fazer a leitura. E como também o senhor será depois sabatinado para a recondução, gostaria que já nessa sua fala já também valesse para a arguição, para não ter que voltar e fazer novamente uma fala, assim nós ganharemos tempo. Então, doutor Vicente, o senhor tem 15 minutos ou mais, se precisar, para fazer primeiro a sua explanação sobre a prestação de contas e, obviamente, como já disse, dentro também a sua recondução. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente da Comissão de Meio Ambiente pela oportunidade de retornar a essa casa, fazer uma apresentação de contas da Agência Nacional de Águas, mas gostaria de, em particular, agradecer a pronta disposição do senhor em realizar a sabatina para avaliação dos nomes ora submetidos da agência, meus colegas, João Lotufo, a Gisela, que aqui se encontram, e uma medida tomada num tempo bastante curto, mas absolutamente necessário para que a agência possa funcionar plenamente com a sua diretoria. Eu gostaria inicialmente de fazer esse agradecimento. Queria também fazer um agradecimento desde já ao senador Aloysio Nunes, que me deu a honra de ser o relator da apresentação do meu nome, e manifestar aqui também a nossa admiração a ele pela sua trajetória política, e, em particular, pelo carinho e cuidado com quem tem tratado a Agência Nacional de Águas. E, por último, fazer um agradecimento ao governo federal, em particular à ministra Isabela Teixeira, por ter confiado nas nossas pessoas para a apresentação do nosso nome à recondução na Agência Nacional de Águas. Como o senhor mencionou, a minha participação aqui hoje tem a dupla finalidade de fazer a apresentação de contas anual da agência, bem como também ser sabatinado para uma avaliação da minha recondução à Agência Nacional de Águas. Nesse sentido, ainda mais porque o processo de prestação de contas é um processo bastante novo, absolutamente necessário. Queremos aqui manifestar também nosso acordo com essa decisão do Congresso, do Senado Nacional, de que a todos os anos as agências nacionais prestem conta para a sociedade através do Senado, mas uma vez que esse formato ainda não foi definido claramente, é uma coisa bastante nova, eu peço desculpas antecipadamente se a apresentação pode não suprir todas as demandas, mas a preocupação foi muito menos de apresentar um contorno geral da agência, mas sim as suas atividades concretas na sociedade. E, por último, no que tange a sabatina, aproveitando esse tempo, eu gostaria muito mais do que tratar novamente daquilo que tivemos a oportunidade de realizar nesses últimos 4 anos, juntamente com a diretoria, com os superintendentes e, particularmente, com o excelente quadro técnico que a gente dispõe. Queria aqui também manifestar esse agradecimento. Eu pretendo, senhor senador, apresentar alguns desafios que, do nosso ponto de vista,
podem, a partir do apoio desta Casa em particular, do Senado brasileiro, aprimorar o processo de regulação de recursos hídricos no Brasil. Então, muito mais, no último momento, reforçar as questões relativas a esses últimos 4 anos, eu gostaria de apresentar, no meu ponto de vista, esses desafios que aqui classifiquei em 3 principais. Bom, com relação à prestação de contas, indo rapidamente a ela, como eu falei, como é um processo muito novo, nós temos aqui alguns slides que tratam da organização da Agência Nacional de Águas e depois de algumas das suas atividades que eu penso que são as mais importantes e, particularmente, acredito que para os anos seguintes, talvez o maior interesse dessa Casa e o interesse da sociedade seja, em relação às questões orçamentárias, poder fazer um detalhamento preciso de como os recursos da Agência Nacional vêm sendo aplicados. Inicialmente, eu queria fazer um destaque, dizendo de que talvez o principal validador do processo de prestação de contas da Agência Nacional de Águas tenha sido a plena confiança do Tribunal de Contas da União, que não só aprovou as nossas contas de maneira plena em 2010, como também, pela excelência com que a agência tem prestado suas contas, ela simplesmente analisa o nosso relatório de gestão, deixando de aplicar à Agência Nacional de Águas outras medidas que são necessárias para outros órgãos públicos. Eu penso que isso também é um motivo de orgulho para todos nós da Agência Nacional de Águas. Então, próximo slide, por favor. Bem, aqui, de maneira muito sucinta, as principais finalidades institucionais da Agência Nacional de Águas, e elas são decorrentes dos marcos legais que definem o sistema e as nossas competências, em particular a 9433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e a 9984, que criou a Agência Nacional de Águas em 2000 e que nos atribuiu a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, o apoio e o fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, um sistema bastante complexo e amplo, envolvendo todo o território nacional, e, em particular, a regulação do uso dos recursos hídricos em corpos de água do domínio da União. Além disso, também a definição e fiscalização das condições de operação dos reservatórios nacionais, em particular aqueles voltados para a geração hidrelétrica, juntamente com o Operador Nacional do Sistema. A Lei 12.058 de 2009 atribuiu novas competências à agência relacionadas a serviços públicos de irrigação, que aí nós temos a competência da regulação, fiscalização dos serviços públicos, inclusive adicionando até o que consta na legislação a possibilidade até de definir tarifas com relação à prestação desses serviços públicos em perímetros públicos de irrigação. Ainda não tivemos nenhuma oportunidade concreta, não em função da agência, mas em função de que não houve nenhuma demanda nesse sentido, de aplicarmos essa competência plenamente. E, por último, a 12.334 de 2010, que nos deu a competência de coordenar, fiscalizar o processo de implantação da segurança de barragens. Eu penso que essa é uma competência extremamente importante que a Agência Nacional de Águas assumiu. Queria aqui destacar, em particular, de que a nossa atribuição, além da fiscalização, trata-se da normatização para os empreendedores em relação às informações que os empreendedores devem prestar. E, por último, e aí que eu considero mais importante, é a nossa articulação, em particular, com o Exército Brasileiro. Para quê? Para além das responsabilidades específicas do empreendedor relativo ao empreendimento, ao barramento, nós possamos também definir um plano de contingência do entorno desses barramentos, no sentido de que, na ocorrência de algum evento grave, nós possamos ter também um plano absolutamente definido. Próximo, por favor. Aqui é um organograma. A Agência Nacional de Águas tem 5 diretorias. Por regimento, as diretorias estão definidas em 5 grandes áreas de competência. Vou acompanhar aqui para facilidade de leitura.
a diretoria de hidrologia, atualmente vaga, do qual eu estou respondendo diretamente, a área de gestão, a área de administração, cuja responsabilidade é do diretor-presidente, a área de planejamento, hoje aqui, cujo responsável também é o Dr. Lotufo, acumulando essa área juntamente com a área de regulação. São 9 superintendências e essa é uma estrutura definida em regimento, além de todas as assessorias necessárias e aquelas derivadas da própria lei, como a nossa corregedoria, auditoria e também a nossa Procuradoria-Geral. E destacar que o nosso regimento define essas competências, inclusive com as 9 superintendências diretamente vinculadas, havendo, na verdade, muitas vezes um rodízio no que tange aos diretores que ocupam essas determinadas áreas, mas essa é uma estrutura, vamos chamar assim, mais permanente, mais vertebrada no âmbito da Agência Nacional de Águas. Próximo, por favor. Aqui alguns números e que eu penso que são importantes. O primeiro deles, a aprovação, como eu já mencionei, plena pelo TCU. A partir de 2010, então, nós temos recebido a dispensa da apresentação do relatório completo, apresentando o relatório de gestão, e nós temos tido atendimento a todas as recomendações dos órgãos de controle externos, inclusive aqueles serviços obrigatórios derivados da LAI, da Lei de Acesso à Informação, onde também todas as informações solicitadas à agência, é um número pequeno, quero aqui dizer ao senhor, é um número pequeno, mas todas elas têm sido prestadas. A execução orçamentária da Agência Nacional de Águas cresceu significativamente a partir de 2010, inclusive quando tivemos, por uma decisão do governo federal, descontingenciamento dos recursos oriundos do setor elétrico, que são caracterizados na fonte 183, então elas passam a vigir a partir de 2011, e o nosso desempenho é um desempenho bastante elevado, e os números aqui relativos a 2013 ainda não são os números finais, nós podemos chegar a um desempenho que será entre 94% e 100% dos recursos disponibilizados para a Agência Nacional de Águas, o que, sem dúvida nenhuma, é um desempenho economicamente bastante, do ponto de vista orçamentário, bastante significativo. A Agência Nacional de Águas conta com um quadro de 281 servidores efetivos. O último concurso com a entrada de servidores foi no ano de 2010, num concurso realizado em 2008, então 173 servidores também acresceram o quadro efetivo da agência, e o que nós temos hoje são 45 vagas para técnicos administrativos de um concurso já realizado, aprovado, inclusive, pelo Ministério do Planejamento, e que nós, por uma questão, vamos dizer assim, de poder recebê-los adequadamente, fazer a distribuição adequada dentro da Agência Nacional de Águas, devemos recebê-los a partir de fevereiro deste ano. Próximo, por favor. Bem, nós temos também, além das contribuições mais diretas envolvendo a Agência Nacional de Águas, sido demandados para tratar de alguns outros assuntos bastante relevantes, onde a água é um tema importante. Então, o primeiro deles é em ação permanente, que é a mitigação, a busca da mitigação dos efeitos da seca no Nordeste, uma ação coordenada pela Casa Civil, onde, me permita dizer aqui, senhor presidente, nós até fomos tirados de uma certa área de conforto e passamos a interagir muito diretamente com o Exército Brasileiro, com o Ministério da Integração, através particularmente da Defesa Civil, com o CEMADEM. Então, um novo processo de planejamento no qual eu acredito que a agência tem também prestado uma boa contribuição para o governo federal, para o país. Nós também iniciamos um programa chamado Progestão, que é o derivado do Pacto Nacional pela Gestão de Águas, que trata fundamentalmente da questão central da nossa atuação nos últimos 4 anos, que é o fortalecimento da relação com os estados. Nós só acreditamos que teremos um sistema nacional de recursos hídricos fortalecidos se nós tivermos órgãos de gestão nos estados também fortalecidos. Não é à toa que, se nós formos fazer uma correlação entre os comitês de bacia hidrográfica existentes e os órgãos de gestão fortes,
nós vamos perceber que os comitês existem onde existem órgãos fortalecidos ou existiram no passado, né? Em algum momento também, algum desses órgãos não tiveram a mesma progressão, mas mantiveram a criação dos comitês de bacia hidrográfica. Então, essa é a nossa principal meta de relação com os estados, não se restringe a ela, existem outras, mas nesse programa, senhor presidente, nós estamos investindo 100 milhões de reais em 5 anos, 20 milhões por ano para todas as unidades da federação. Por autoadesão, lançamos no dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água desse ano, 18 estados já fizeram adesão, nós acreditamos que todos farão adesão voluntária, 6, inclusive, já receberam recursos, são 750 mil reais por ano. Esse é um programa condicionado a metas, não é um programa de repasse puramente. Então, o Estado define quais as metas ele deseja implementar nos próximos 5 anos. Essas metas são aprovadas no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou seja, são acompanhadas pela sociedade, e depois, se essas metas são cumpridas, os estados recebem anualmente uma parcela de 750 mil reais, voltados exclusivamente para a gestão e na conta específica do órgão de gestão de recursos hídricos. Isso é muito relevante, não só para os estados que mais avançaram, como Ceará, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas acreditem, em alguns casos, esse valor significa mais de uma vez o orçamento do órgão estadual voltado para a gestão de recursos hídricos. Então, nós acreditamos que daqui um período bastante curto, de 3 a 4 anos, nós possamos ter a gestão de água não mais como pontos de excelência coordenados pela União, pela Agência Nacional de Águas, mas sim isso com um nível de excelência em todo o território nacional, com ganhos fantásticos. Nós temos tratado também de outorgas importantes. Eu aqui queria destacar em particular 2, que é o Belo Monte, a usina de Belo Monte, todos têm acompanhado, inclusive a imprensa retomou. Essa é uma outorga concedida pela Agência Nacional de Águas, onde os nossos estudos confirmam de que essa usina, em que pese os assuntos socioambientais polêmicos que devem ser tratados pela sociedade, do ponto de vista hídrico, né, existe a plena condição do aproveitamento desse importante empreendimento para o Brasil. E aí está em andamento. Ontem mesmo participei de uma reunião em São Paulo, juntamente com outros colegas. Estou vendo aqui o Sérgio, que é o nosso secretário, nosso superintendente de planejamento, estava conosco também. Nós estamos participando da renovação do sistema Cantareira, é o principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, e também com uma área importante na bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, região de Campinas, para facilitar, que é de onde eu venho, e aqui envolve o conflito de uso de um número estimado de 12 milhões de habitantes. É muito complexo e um paradigma para o Brasil. Tivemos uma participação na definição de regras envolvendo as unidades de preservação permanente no novo Código Florestal, além da situação, como eu já mencionei, de articulação com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Prevenção, de Monitoramento a Desastres Naturais, e a Defesa Civil, o SENAD, nessa atuação. Próximo, por favor. Bem, aqui alguns números de recursos hídricos. Essa apresentação vai ficar à disposição, além do que ela está também apresentada em texto. Eu vou passar por ela mais rapidamente. Aqui algumas características nacionais. O Brasil é um continente. Hoje, ao mesmo tempo que nós enfrentamos a seca, a pior seca do semiárido, registrada no semiárido brasileiro, nós temos um processo de inundação bastante grande no sudeste e no sul do Brasil. E aqui é uma caracterização dos principais desafios de gestão de recursos hídricos. Na região litorânea, onde vive 85% da população brasileira em cidades, em sedes urbanas, o principal problema a ser enfrentado é o problema da poluição hídrica decorrente da ausência de tratamento. Nós temos déficit hídrico natural em 2 importantes regiões, no semiárido e também no sul do Brasil. Esse processo de déficit hídrico é um processo acentuado, principalmente na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, além do aproveitamento. Temos também uma gestão na expansão da fronteira agrícola na região central, do centro-oeste brasileiro, em particular no que tange aí com grande disponibilidade hídrica, mas numa utilização adequada dessa disponibilidade hídrica,
com a prevenção para a contaminação por agrotóxicos e fertilizantes. Então, aqui uma gestão importante, além de outros desafios. Aqui também tem alguma coisa sobre geração hidrelétrica, navegação, um tema extremamente importante, a construção de hidrovias no Brasil. E, por último, a região da Amazônia, aonde está concentrado o potencial para a expansão da geração hidrelétrica brasileira. Então, de maneira muito geral, esse é um mapa bastante ilustrativo dos principais desafios para a gestão de águas no Brasil. Próximo, por favor. Aqui, a partir da Lei Nacional, da 9433, de 1997, nós passamos a ter todos os estados, ele impulsionou que os estados brasileiros tivessem também, adotassem suas políticas estaduais de recursos hídricos. Quase a maioria desses estados já tem planos estaduais também, e quase a maioria já tem também fundos estaduais de recursos hídricos, ou seja, a lei impulsionou de maneira bastante forte a gestão de águas em todo o território brasileiro. Próximo, por favor. Alguns números também bastante rápidos. Com relação ao monitoramento hidrometeorológico, que é uma das funções também que a ANA tem por competência legal, há um aprimoramento, não só o crescimento da rede coordenada pela agência, que a rede coordenada pela agência envolve cerca de 4.500 estações, de um total de 15.000 entre estações mantidas por diversos outros atores, e nós temos tido um crescimento, e esse crescimento tem sido principalmente na modernização, com a adoção de estações telemétricas, ou seja, que elas operam independentemente da ação direta humana, principalmente em regiões de maior dificuldade de acesso e de intervenção, como a região norte do Brasil. Nós também estamos avançando na hidrologia espacial, isso a partir de um aprendizado principalmente com a França, mas também no desenvolvimento de todo um sistema nacional. Então, temos um acordo com a Agência Espacial Brasileira, já fizemos um repasse de 2 milhões para o desenvolvimento da indústria nacional relativo ao desenvolvimento de equipamentos nacionais para atender essa hidrologia, e a nossa perspectiva também é de que, quiçá no próximo lançamento previsto juntamente com a AEB para 2018, no nosso caso, nós possamos ter também no satélite brasileiro equipamentos voltados para a hidrologia espacial, e aí nós estamos estimando uma colaboração de cerca de 40 milhões de reais da Agência Nacional para a AEB para esse desenvolvimento. Uma articulação também muito forte com a Marinha e Exército para o desenvolvimento dessas competências, inclusive com apoio com a Marinha Brasileira na capitania de Manaus e na capitania de Belém, para que nós possamos desenvolver um navio, um barco, que esteja voltado às funções da Marinha, mas que ele também possa incorporar equipamento, espaço para o monitoramento hidrometeorológico. A articulação setorial cresceu muito forte nesses últimos 4 anos, já vinha sendo uma política da agência, nós pudemos fortalecê-los. Tem aqui alguns programas, como Interáguas, que ele tem como característica principal, e eu acho que esse é o seu grande mérito, muito mais do que os recursos envolvidos, que é a ação do governo federal, através desses ministérios, o MMA, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, com o acompanhamento do Ministério de Minas e Energia, ele se dá numa bacia de forma articulada, porque esse talvez seja o grande desafio do planejamento brasileiro nos próximos anos. Não só fortalecer o planejamento verticalizado, mas criar também uma integração entre os diversos planejamentos. Eu acho que essa é a principal contribuição. Uma forte articulação com o MMA, com o Ministério da Agricultura, através da Embrapa. Queria também destacar que não está mais com a CNA, em processo de assinatura com a Confederação Nacional da Agricultura, também uma participação muito forte com essa entidade, e além de outros programas que estão em desenvolvimento, e pelo tempo eu vou passar por eles rapidamente, mas destacar que eles têm tido reconhecimento nacional e internacional
desses programas. Próximo, por favor. Bem, aqui também a articulação federativa, ele reforça o que eu já mencionei. Nossa ação tem sido nesse sentido de fortalecer a gestão de águas no âmbito dos estados, sem perder o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, a implementação de alguns instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os planos hoje, como já mencionei, cobrem metade do território nacional, as outorgas, a nossa participação junto às declarações de reserva de disponibilidade hídrica, que têm sido demandadas, em particular, para ampliação da geração hidrelétrica brasileira. E, por último, a cobrança pelo uso da água, que nós temos recursos da ordem de 150 milhões de reais que são cobrados pela bacia, né, e que retornam integralmente para a bacia, mas o processo de cobrança é feito pela Agência Nacional de Águas. E eu gostaria de, ao final, comentar uma questão que, no nosso ponto de vista, pode ser um ganho de qualidade em relação à cobrança. Próximo, por favor. Também programas reconhecidos nacional e internacionalmente, como o Produtor de Águas, que é um apoio ao produtor rural para que ele tenha a sua propriedade adequada do ponto de vista da sustentabilidade ambiental para a produção de água, inclusive com o pagamento feito em cooperação com os comitês de bacia e municípios. Os produtores de água recebem recursos através desse programa, além da assistência técnica, e também o reuso e uso racional da água, programas também absolutamente necessários. Temos uma agência de águas subterrâneas, em que pese a dominialidade, eu pretendo falar sobre isso, também como um processo de melhoria em cooperação com os estados, e a participação da Agência Nacional de Águas, juntamente com a CPRM e os estados, no sentido da ampliação do conhecimento nacional a respeito desses importantes mananciais de água, que cada vez mais se confirma a sua relação direta com as águas superficiais, quer dizer, aquela visão de que são processos estanques e distintos, as águas superficiais com as águas subterrâneas. Isso cada vez mais se mostra a sua integração, e eu tenho tomado alas sistematicamente do nosso diretor e hidrogeólogo, Dr. Paulo Varela, que acabou de ser aprovado também por essa casa, e é uma das principais figuras que trata desse tema no âmbito da Agência Nacional de Águas. Estamos tratando das contas econômicas ambientais. Isso é um programa oriundo do PNUMA, que tem sido conduzido pelo IBGE e que nós temos participado, e esse programa pretende desaguar, inclusive, que o Brasil tenha a liderança no processo da construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a partir desse trabalho técnico desenvolvido particularmente em parceria com o IBGE. Próximo, por favor. Também temos ampliado muito, por uma demanda, em particular, do Ministério de Relações Exteriores, juntamente com o ABC, a nossa cooperação internacional. Estamos apoiando a proposta do Brasil, através de Brasília, sediar em 2018 o 8º Fórum Mundial. É o maior evento que trata de água em nível mundial, uma parceria muito forte também com diversas organizações internacionais, mas em particular aqui eu queria destacar com a CPLP, que são a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a cooperação no âmbito da Amazônia e no âmbito da Iberoamérica, com a participação de Portugal e Espanha, né, no âmbito da CODIA. Também temos uma agenda internacional, onde nós estamos tratando da governança da água no cenário internacional. Em síntese, é o fato de que a água é um tema presente em diversas agências, programas e ações no âmbito da ONU, porém nenhum deles trata da água de maneira verticalizada. Eu uso a seguinte comparação: é como se a água morasse numa casinha dos fundos em diversos programas importantes, na FAO, na agricultura, na Unesco, na educação, na OMM, na própria Agência Internacional Atômica, de Energia Atômica, mas nós não temos uma casinha da água no âmbito da ONU. Então, nós temos tratado desse tema com diversos países, além de um que recentemente tive a oportunidade de tratar na CCJ, sob a presidência do senador Fernando Collor, do ex-presidente Fernando Collor, sobre a necessidade que o Brasil aumente a capacidade de reservação, da regularização de vazões. O Brasil tem apostado muito
nos seus rios superficiais, nos seus rios permanentes. Agora, cada vez mais, nós verificamos que esses mananciais estão sendo estressados e uma necessidade muito forte de aumento dessa capacidade de regularização. Não significa só geração de energia elétrica. É claro que, com a visão de usos múltiplos, onde puder ser aproveitado para geração de eletricidade, sem dúvida deve ser feito. Mas a nossa discussão é aumentar a segurança hídrica do Brasil nessa direção. Próximo, por favor. Aqui, os principais aspectos de que tratam os planos de bacia federais. Também eu queria aqui, em particular, destacar o tema da qualidade e da navegação. São temas que, de uma maneira geral, pode-se imaginar que o Brasil não enfrenta como grandes problemas. Nós temos um aproveitamento muito pequeno das hidrovias brasileiras e também o problema da qualidade de água, que é uma questão também a ser tratada. Quando a gente usa o IQA médio brasileiro, o Índice de Qualidade da Água, pela forte concentração de água na região amazônica, a média fica sempre muito boa, acima de 70%. Mas essa é uma questão que precisa ser tratada. A qualidade de água não pode ser tratado na média, ele tem que ser tratado onde o problema existe, e esse é um problema sério de qualidade de água no território brasileiro. Próximo, por favor. O próximo. É aqui uma evolução das outorgas, com relação ao destaque que as outorgas têm se concentrado. Isso é muito positivo por parte dos irrigantes brasileiros. Grande parte das nossas outorgas são voltadas para a irrigação. Eu acho que isso é extremamente positivo. Próximo, por favor. Aqui também os comitês que têm cobrança pelo uso da água estabelecidos e os seus valores que são aplicados. Eu já falei sobre isso. Próximo, por favor. E aqui um quadro que trata dos principais programas que estão sendo desenvolvidos pela agência, de maneira também visualmente muito agradável. E eu não gostaria de tomar todo o tempo dos senhores, eu queria apresentar aqui alguns desafios, aproveitando esse tempo, tratar aqui rapidamente de alguns desafios, mas eu gostaria de, em particular, além do Atlas, que está lá no primeiro lugar, que foi feito, foi lançado em 2011, que tem um diagnóstico dos 5.565 municípios brasileiros. É um diagnóstico que trata da avaliação do manancial e da unidade produtora, do sistema produtor, inclusive com croquis de alternativa, está disponibilizado na internet. Isso é possível consultar qualquer cidade do Brasil através desse Atlas. A semana que passou, nós também estamos lançando a construção, na mesma dimensão e perspectiva, do Atlas de saneamento, para que a gente possa identificar a melhor sinergia para a construção das estações de tratamento com vistas a melhorar a qualidade de água no Brasil. Encerrar dizendo que o ano 2013 foi o ano da cooperação em água e que nós tivemos, além de uma grande cooperação internacional, principalmente uma cooperação federativa muito forte. Muito obrigado, acho que esse é o último. Muito obrigado. Eu gostaria agora, senador, de passar muito rapidamente, sem persistir nesse diagnóstico, que normalmente o nosso diagnóstico tende a ser positivo. Eu queria dizer aqui, sem ser ufanista, que o ano 2013 foi muito positivo para a Agência de Águas no Brasil, mas eu gostaria de tratar aqui de 3 grandes desafios que, do nosso ponto de vista, necessitam, inclusive, de uma profunda articulação com essa casa. A primeira delas é a cobrança pelo uso da água. Como eu mencionei, a cobrança é um instrumento muito particular, existente na legislação brasileira, eu acho primoroso, aonde o valor da água bruta, que não se trata da tarifa de água, ela é definida pelos usuários, cobrada pela Agência Nacional de Águas, retorna integralmente na bacia e a bacia aplica de acordo com o seu plano de bacias. Isso é virtuoso, é uma pena que o nome seja horroroso, porque ninguém gosta de cobrança, então você fala em cobrança, já sai todo mundo, mas ele é um instrumento primoroso. Por quê? Porque você define o valor e define a sua aplicação. Eu acho que isso todos nós gostaríamos de fazer, mas ele enfrenta um problema conceitual. Qual é? Pela natureza da cobrança, como ela se trata da cobrança de um bem público, o setor privado participa da cobrança, mas não participa
da possibilidade de receber esses recursos. Nós fizemos diversos esforços, estamos junto com a CNI nesse processo, com a Confederação Nacional de Indústria, fomos ao TCU, porém nós não encontramos amparo legal para que a gente possa, a gente não, o comitê, eu falo a gente aqui no sentido do sistema, que uma indústria que pague pelo uso da água, né, na sua bacia, depois, quando esse recurso retorna, ele não pode receber esse recurso para aplicação. Isso é uma questão crucial, envolve muito menos questões de valores, os valores nem são tão significativos assim, o maior contribuinte é o setor de saneamento, mas ele, do ponto de vista da coerência da aplicação de um recurso e da lógica da cobrança, não é justo que alguém que contribua depois não possa receber esses recursos. Então, o primeiro desafio, do nosso ponto de vista, é garantir o amparo legal para que esses recursos possam retornar ao setor privado brasileiro. O segundo deles é dar efetividade aos planos de bacia. 51% do território nacional tem planos de bacia, são planos espetaculares. Essa casa conheceu em detalhes o Araguaia-Tocantins. O Brasil acabou de concluir, já há cerca de 1 ano e meio, o plano dos 7 afluentes da margem direita. São mais de 2.500, nós tivemos a oportunidade de apresentar ao senhor, 2.500.000 quilômetros quadrados de planejamento. Ele define uma quantidade de ações envolvendo diversos outros setores de maneira muito sinérgica. Na Bacia do Amazonas, perdão, eu acho que eu não concluí, né? São 7 afluentes da margem direita da Bacia do Amazonas. E esse planejamento, depois, ele não tem nenhum fator indutor em relação à aplicação dos orçamentos públicos. Então, aquilo que deveria ser um plano de desenvolvimento a partir da lógica de recursos hídricos vira apenas um estudo. Então, nós precisaríamos também, no nosso ponto de vista, que a legislação fortalecesse os planos de recursos hídricos, porque senão há uma imensa mobilização da sociedade, a disponibilização de recursos são vultuosos e depois isso gera uma grande frustração, ou seja, nada acaba acontecendo de maneira sinérgica. Acontece uma ação ou outra, né, que foi estipulada no plano, mas não como um indutor do plano. Então, nós acreditamos que essa é uma questão chave. E, por último, uma questão extremamente delicada, que envolve o Pacto Federativo e que, do nosso ponto de vista, deva ser feito com bastante cautela, mas deve ser feito, que é como equacionar de maneira mais sinérgica, mais forte, a definição da Constituição brasileira do duplo domínio. Então, as águas no Brasil, as águas superficiais, têm o domínio federal e o domínio estadual. Todas as águas interiores, quer dizer, exceto aquelas águas que nascem no estado e correm para o mar, ou seja, dos estados litorâneos, todas as demais águas correm para algum rio federal ao final das contas. E essa definição de como a dominialidade vai se expressar, ela precisa ser antecipada por parte do poder público e da legislação, de forma a evitar conflitos que já começam a aparecer nessa direção. Por exemplo, o conflito entre o Estado de Goiás e o Estado de Minas Gerais, no que tange a bacia do Rio São Marcos, do Paranaíba, onde há um conflito de interesse entre os dois estados para o aproveitamento dessas águas, e aí não se trata do corpo principal, que é um corpo federal, mas se trata dos afluentes. Então, se você assumir que o afluente é exclusivamente estadual, você pode gerar uma série de consequências que depois afetam o rio federal, isso precisa ser equacionado. Eu cito outro exemplo, imaginar que o rio Tietê, no meu estado, que tem inclusive afluentes federais, ele acabe sendo um rio daquela extensão como um rio estadual, isso é um conflito potencial muito grande. O Paraíba do Sul é um conflito potencial federativo muito grande, e nós acreditamos que nós precisamos criar mecanismos que levem a solução prévia desses conflitos para o próprio sistema de recursos hídricos e não, pela sua lacuna, imaginar que num conflito que não possa ser mediado, a solução do conflito vai ser a judicialização.
nós achamos que essa é a pior alternativa para a gestão de recursos hídricos no Brasil, a judicialização entre o interesse de 2 estados da federação. Esse é um problema que tende a se agravar, não é pequeno, o potencial de crise é bastante grande, envolve a delicadeza de respeitar o Pacto Federativo. Nós, inclusive, temos sugestões para se tratar desse tema, sugestões que eu vou apresentar de maneira muito genérica, mas desde as águas serem federais e eu concluo com isso, senador. Desde as águas serem federais e delegadas aos estados, desde que eles cumpram regras para que eles possam assumir a gestão plena das águas estaduais e federais no seu território, e desde a possibilidade de você ter um duplo domínio, quando o curso de água afluente a um rio federal está no território do Estado, de tal maneira que o sistema possa agir preventivamente na solução de conflitos e não aguardar o estabelecimento desses conflitos para depois uma eventual judicialização. Então, mais do que falar dos avanços e daquilo que nós tivemos a oportunidade de conquistar esses últimos 4 anos, eu volto a dizer, sempre com o apoio da diretoria, em particular dos servidores da Agência Nacional de Águas, eu gostaria de apresentar aqui esses 3 grandes desafios que possibilitariam um aprimoramento do sistema de recursos hídricos. A cobrança com a participação do setor privado, os planos como indutores do orçamento, pelo menos indutores do orçamento, e um equacionamento prévio dessa dupla condição de domínio das águas entre Estados e União. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação de contas e também alguns argumentos que envolvem essa sabatina, e gostaria de, por último, agradecer ao Senado, em particular, que tem tido com a nossa agência, através, em particular, da Comissão de Meio Ambiente, mas não só da Comissão de Meio Ambiente, mas de todas as comissões aqui do Senado brasileiro, a forte cooperação para o fortalecimento da agência e o fortalecimento da gestão de águas no Brasil. Muito obrigado.